pessoal, vamos começar mais um encontro virtual? Então vamos lá, pegue o seu livro, lápis, borracha, caderno para anotações. Nós vamos revisar pontinhos que nós vimos em aulas anteriores. Mas antes, vamos rever um texto que a gente viu na aula anterior? Então preste atenção nele. Foi a aposta. A Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Um dia, ela entrou no ônibus, carregando uma cesta. O cobrador ouviu um barulho e perguntou-lhe: "A senhora está levando uma galinha na cesta?" A Amélia pensou e respondeu: Galinha? Não há galinha nenhuma na cesta." O cobrador insistiu tanto que resolveu fazer uma aposta. "Senhor cobrador," olha, a Amélia resolveu fazer uma aposta. "Senhor cobrador, se for galinha, eu desço agora do ônibus. Se não for, eu viajo de graça." "Muito bem," disse o cobrador, confiante, né? "Concordo." A Amélia então levantou a tampa da cesta e um galo de crista vermelha cantou satisfeito: "Cocorocó!" "Viu só? Eu não disse que não era galinha?" O cobrador riu e deixou a velhinha viajar de graça. Luciana Passos. Gostaram desse nosso texto? Gostaram mesmo? Gostaram? Foi mesmo? E ó, qual é o título dele então? Já que vocês gostaram tanto assim, qual é o título dele? Não sabem? A aposta. Muito bem, a aposta. E quem foi que fez essa aposta? Hein? A aposta foi feita entre quem? O cobrador e a senhora velhinha Amélia, não foi isso? O cobrador e a velhinha Amélia. E ó só, eles apostaram o que mesmo? Qual era o que eles ganhavam ou o que eles perdiam nessa aposta? Muito bem, a aposta estava toda voltada para a velhinha, não era? Se ela perdesse, ela descia do ônibus. Se ela ganhasse, acontecia o quê? Ela ia viajar de graça. E ela viajou de graça? Sim, porque ela ganhou. Ganhou o quê? A aposta. Como é que escreve a palavrinha aposta? Tá. A palavrinha aposta começa com vogal e termina também com a vogal. Qual é essa vogal? Vogal A. Muito bem. Olha ela aqui e aqui. Quais são as vogais? Isso. A, E, I, O, U. São as vogais que compõem o nosso alfabeto. Mas além das vogais, o nosso alfabeto também possui outras letras, que são chamadas de consoantes. Vocês sabem quais são? Vamos ver. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X e Z. São as consoantes que compõem o nosso alfabeto. Quantas consoantes nós temos aqui na palavrinha aposta? 3, muito bem. O P, o S e o T. E quantas vogais? Temos a vogal A 2 vezes e a vogal O 1 vez. Muito bem. Agora vamos ver uma curiosidade desse nosso texto. Esse nosso texto aí, ele é uma adaptação de um conto popular. Vocês lembram quais são as características do conto popular?
E isso é uma história que surge de forma oral, ela surge oralmente e ela vai sendo passada de um povo para o outro, ou seja, de uma geração a outra geração. E vai sendo contada, às vezes vai sendo adaptada, porque eu conto de um jeito, aí você vai contar para o seu irmão, conta de outro jeito, ou seja, a história vai sendo incrementada, adaptada. Por isso, às vezes, uma história que a gente conhece aqui de uma forma, uma pessoa lá em São Paulo conhece de outra forma. Por quê? Porque foi a forma como as gerações lá em São Paulo perpetuaram aquela história, fazendo suas adaptações. Tá certo? Então, o conto popular, ele tem essa característica de serem narrativas, histórias que vão sendo de forma oral passadas entre o povo. Uma pessoa conta para outra, que conta para outra, conta para outra, conta para outra, tá certo? E entra aqui, ó, o povo brasileiro pra gente. São muitos os contos que existem. Vocês têm até um ditado que diz assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. Que é justamente por isso que eu falei para vocês. Como são histórias orais, elas não surgiram de forma escritas. Cada pessoa que conta, coloca o seu jeito de contar a história, incrementa da sua forma, certo? Já quando as histórias elas são escritas, são oriundas da forma escrita, se você modifica, todo mundo vai saber que você modificou aquela história porque ela existe, ela tem um autor. E os contos geralmente não se sabe muito bem quem foi que escreveu aquele conto, já que são histórias passadas de uma geração para outra. Esse nosso aqui é uma adaptação de um conto, ou seja, foi uma história que a autora escreveu em cima de um conto que ela tomou conhecimento. Por isso, essa história tem um autor, que é a Luciana Passos. Porque ela é uma adaptação. Ela não é o conto em si, mas uma adaptação do conto. Ou seja, ela tomou conhecimento do conto e em cima dele ela criou a história dela. Certo? Então, lembre-se sempre que a característica principal do conto popular é serem histórias que vão se passando oralmente entre gerações. Uma geração vai passando para a outra, certo? Agora vamos revisar uma outra coisa? Vamos lá. Vamos revisar o uso do inho ou inha, do zinho ou zinha. Uso do inho ou inha, zinho ou zinha. Vocês sabem quando é que eu devo utilizar um ou outro? Quando é que eu utilizo inho ou inha nas palavras? Quando é que eu utilizo zinho ou zinha nas palavras? Já fiquem sabendo que inho, inha, zinho, zinha, eles são terminações utilizadas para fazer referência a tamanhos pequenos, a carinho ou também a desprezo. Muitas vezes, quando a gente quer demonstrar um certo desprezo, a gente vai lá e usa a palavrinha que tem no final uma dessas terminações, tá certo? Então, vamos ver quando a gente usa um e outro. Vamos refrescar a nossa memória? Então, vamos lá. Eu utilizo inho ou inha em sílabas átonas. Que palavrinhas tem exemplificando isso? Exemplo, a palavra banco. Eu utilizo inho para fazer referência ao diminutivo. Banquinho, banco. Banquinho.
que eu vou utilizar também? Quando o S tá no final. Isso mesmo. Ou tiver na sílaba final da palavra. Tá certo? Aí a gente acrescenta inho ou inha. Exemplo é a palavra casa. Eu vou manter o S e vou tirar o A, certo? Aí ela vai ficar o quê? Casinha. Olha lá. Eu mantenho o S e acrescento inho ou inha, certo? Agora, izinhozinha, quando é que eu uso? Bom, eu vou utilizar um dos dois quando os nomes forem terminados em vogais nasais. Lembram que são aquelas que o som sai pelo nariz e pela boca. Na palavrinha, exemplo, irmã, vai virar irmãzinha. Também utiliza ditongo oral. Palavra raio, raiozinho. E lembrem que, ó, diferente daqui, banco e casa, que eu excluí letrinhas e acrescentei o inho ou inha, aqui eu não só estou fazendo a junção, eu não retirei nenhuma letrinha, apenas fiz a junção da terminação, zinho. Em vogal também tônica, a palavrinha café, cafezinho. Tá bem? E também em vocábulos, terminando dizendo R, tá certo? Exemplo, a palavrinha em R ou L, exemplo, a palavrinha final, finalzinho. Em palavras também paroxítonas, como a palavra árvore, árvorezinha. A gente não exclui nenhuma letra e acrescenta apenas as terminações. Agora, por que tem inho e inha? Por que tem zinho e zinha? Porque eu tenho que utilizar inho quando a palavra for masculina, inha quando for feminina, zinho quando for masculino, zinha quando for feminino, certo? Vamos exercitar? Vamos lá. Fizeram as anotações? Caso contrário, dá pausa no vídeo, volta, faz as anotações de vocês. Na página 130 e página 131, vocês irão estar exercitando sobre o que nós conversamos sobre conto. Lembra o conto que nós lemos em uma aula anterior, que falava sobre uma onça e um macaco? O macaco e a onça? Ele está na página 126. Então, o exercício que você vai responder na página 130 e 131 está voltado para ele, certo? É um conto popular que nós estudamos em uma aula anterior e você vai fazer o exercício revisando ele, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro virtual de hoje e aguardo você no próximo para a gente refrescar a nossa memória novamente com relação às ações que a gente viu, certo? Então, tchau, beijos virtuais, tô aqui esperando você para o próximo, certo? Tchau!